Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia Sagrada diariamente. E a gente faz esse estudo usando esse guia aqui, também conhecido como lição da escola sabatina. Nesse trimestre de inverno que está acabando esse mês, estamos estudando do autor Jiri Moskala o livro de Êxodo. Já estamos na lição 10, aliás, minto. Lição 10 acabou ontem. Depois do 10 vem o 11. Já estamos na lição 11, então faltam só duas, 12 e 13. Muito bem, a lição 11, cadê você? Lição 11. Cadê você? Lição 11. 11, 11. 11 ou 12? Acho que eu estou errado aqui, viu, gente? Eu estou lançando essa lição como... Não, é 11 mesmo. Assim, agora a lição 11. Apostasia e intercessão. O que é apostasia? Apostasia é a quebra da aliança com Deus. Deus fez uma aliança com o povo de Moisés, o povo de Israel. E o povo de Israel quebrou a aliança. Depois da quebra da aliança, vem uma nova aliança. Mas é a mesma aliança. Ela é nova. Vamos fazer uma ilustração aqui, ó. Eis a aliança, Deus. Eis a aliança, o homem. Então houve uma aliança entre Deus e o homem. Então, a aliança foi quebrada. Quebrou a aliança. Essa parte caiu. O homem rompeu a aliança. Então, houve necessidade de uma nova aliança. Então, a nova aliança quem é? Jesus. Então, o homem vai ser religado na aliança. Ou seja, a nova aliança é a antiga aliança. Porque Deus nunca quebra a sua aliança. É o homem que quebra a aliança, que solta da mão de Deus. Nessa semana que começa hoje, domingo. Perdão, domingo não, sábado. O sol tá brilhando aqui na minha moleira. Desculpa. Nessa lição que começa hoje, sábado, 6 de setembro, ano jubileu. Aliás, amanhã, 7 de setembro. 7 de setembro, data tão querida, foi a independência dessa terra tão... Errei a musiquinha, que eu cantei na quarta série. 7 de setembro, data tão festiva, foi a independência dessa terra tão querida. Amanhã, 7 de setembro, todos na rua para pedir liberdade aos injustiçados. Anistia já. As pessoas presas no evento 8 de janeiro de 23 devem ser libertadas. O Estado devem um pedido de desculpa a essas pessoas. Ah, mas foram arruaceiros. Até pode ser que seja. Até pode ser que escrever perdeu mané numa estátua com batom seja algum tipo de arruaça. Mas daí a você imputar um crime de quebra do Estado democrático de direito é loucura. Então o povo vai às ruas amanhã por
liberdade e independência. Hoje o Brasil não é uma nação independente. Bom, a prova é que o judiciário brasileiro está sendo punido por leis estrangeiras que não incidem aqui no Brasil. A Magnitsky. A Magnitsky é uma lei americana criada para atacar, contra-atacar aos ataques de ditadores e fugiu agora outra palavra. Ditadores e violadores dos direitos humanos em todo o mundo. Magnitsky é o nome do... acho que ele era um repórter russo que foi perseguido. Então os americanos deram à lei o nome dele. Então o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Perseguindo pessoas e instituições. E aqui no Brasil não há como. Aqui no Brasil não há força para combater essa força malévola chamada Alexandre de Moraes. Por curioso que pareça, ele até parece aquele Lex Luthor, o vilão do Superman. E ele criou um instituto chamado Lex. Olha que infeliz coincidência, não é? Claro, o Lex ele está se referindo à lei, Instituto Lei. Então dizem que toda a fortuna dele está nesse instituto. Como que as pessoas fazem fortuna no Brasil sem trabalhar, não é? Como que o Lula, presidente, virou milionário? Como que o seu filho virou milionário do dia para a noite? O próprio ministro Alexandre de Moraes? Como que pode ser essas coisas? E aqui no Brasil não há mecanismos para combater isso. A nossa Constituição Federal, ela está sendo solapada desde 2019. O fato mais emblemático dessa questão é a prisão do deputado Daniel Silveira. O homem foi preso injustamente, com a anuência do Congresso Federal. Então, agora com o apoio americano, o único modo do Brasil se livrar dessa corja que está solapando o país. Porque se não fosse os Estados Unidos da América do Norte, o Brasil seria oficialmente declarado como uma ditadura. Claro, uma ditadura... Como é que é? A China, por exemplo, lá eles chamam de República Popular da China. Então aqui seria República Federativa Popular do Brasil. Mas as coisas tendem a mudar, vamos ver, vamos torcer para isso. E para que comecemos de novo. Porque hoje o Brasil está todo perdido em suas burocracias, em todos os níveis, municipal, estadual, federal. Não há liberdade nesse país de norte a sul. Eu estou falando isso aqui porque eu sou um Zé Ninguém. Mas se eu tivesse alguma relevância, eu já seria perseguido. Um colega meu, professor, disse: a gente não é perseguido. Eu falei: sim, a gente não é perseguido, porque a gente fica de bico calado. Porque qualquer ameaça que você faz, eles já te tesouram, te perseguem. Tudo em nome do Estado Democrático de Direito. Balela. Apostasia e intercessão. Apostasia é o que o povo fez, o povo de Israel fez, e a intercessão é o que Jesus fez. Vamos ver agora. Eu estou falando no âmbito global, tá bom?
mas pelo texto aqui aqui foi a intercessão de Moisés. Mas você precisa entender que Moisés, ele é um tipo de Cristo. Então o povo apostatou e Moisés intercedeu. Então o povo somos nós, a igreja de Deus, os cristãos em geral ao redor do mundo, e o intercessor é Cristo. Então Moisés é um tipo de Cristo. Coloque isso em sua mente quando estivermos falando de Moisés, tá bom? O verso para memorizar, para inculcar, está em Êxodo 32, 31 e 32. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escrevestes. Para você que não está muito familiarizado com o texto bíblico, não sei se eu comentei aí atrás, mas quando falou-se em apostasia, eu lembrei dessa apostasia. É justamente essa que ele está falando aqui. Lembra que Moisés subiu ao monte para pegar as 10 palavras que nós vimos nas lições anteriores? Então, Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei. E aí tinha havido uma apostasia. Então agora você vai entender o que é apostasia. Apostasia é rebeldia, rebelião contra Deus. O povo se rebeliou contra Arão e fez para si ídolos de ouro. Aliás, Arão fez para o povo um bezerro de ouro e disse: eis o Deus que te tirou do Egito. Isso é apostasia. Então Moisés falou: como que você fez tão grande pecado contra o povo? O que esse povo fez contra você, Arão? Aí Arão até tentou se defender: não foi eu não. Eu só pedi que eles trouxessem ouro e eu joguei no forno e saiu esse bezerro. Ah, danadinho. Moisés se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias. E o que aconteceu? Apostasia. O povo se afastou de Deus e adorou um ídolo, um bezerro de ouro. Depois de tantos sinais e milagres, como ele pôde fazer isso? Poderia haver muitas respostas e provavelmente alguma verdade nelas. Será que os hebreus não compreendiam quem é Deus? Ou aquelas experiências com ele foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos? Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles, mas em vez disso, achavam que mereciam tudo aquilo. O entendimento deles estava distorcido, manchado por sua antiga mentalidade pecaminosa. Eles eram ingratos em relação a ações misericordiosas de Deus. Eles se esqueceram dos atos poderosos de Deus. Salmo 106, 13, Salmo 106, 13, verso 21 até o 23. Ou tudo poderia ser atribuído à liderança fracassada de Arão. Afinal, o Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo. Deuteronômio 9, 20. A impressão que dá aqui é que foi Arão que falhou. E falhou mesmo, porque ele falhou. Foi Arão que se revoltou. Foi Arão que se revoltou contra as leis de Deus. Oi, boa tarde. Ó, estou aqui em frente a uma escola pública. Vocês acabaram de passar no YouTube. Manda os carinha compartilhar lá. Não vai dar para ver porque está bem longe. As pessoas não serão identificadas. Veja bem. Para essa semana, nós vamos ler Êxodo 32, 1 a 32. Salmo 115,
verso 4 ao 8. Isaías 44, 9, 10. Romanos, capítulo 1, verso 22 ao 27. Isaías 53, verso 4. Gostou? O sol tá tão gostoso que eu vou emendar a lição de domingo também, tá bom? Hoje é sábado, amanhã é 7 de setembro, então vamos na lição de 7 de setembro. Liderança fracassada. Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites com ele. Tem um avião vindo ali fazendo barulho. Um helicóptero. Tá passando ali, ó, perto do sol. Muito além do sol, muito além do sol, terei um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Para Moisés, pode ter sido um tempo curto, mas pareceu longo demais para o povo. O líder humano estava ausente, as pessoas ficaram desorientadas, impacientes e inseguras. Queriam ter alguém visível que as guiasse, semelhante aos deuses que tinham visto durante a vida de idolatria no Egito. Tá gostando da lição? Leia Êxodo, capítulo 32, verso 1 a 6. Aí vem e responde a pergunta aqui. Como foi possível que a liderança de Arão falhasse de maneira tão gritante? Leia lá, aperta o pause e volta aqui. Aperta o pause, vai lá, leia. Êxodo 32, 1 a 6 e volta aqui e dê a resposta. Arão não esteve à altura da situação. Arão falhou em aproveitar o momento de fazer o que era certo. Arão, em vez de confiar no Senhor, cedeu à pressão da maioria. O povo exigiu o inimaginável. Levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Êxodo 32, 1. E ele concordou. O povo voluntariamente deu ouro para fazer o ídolo. E Arão não apenas deixou de impedi-lo, mas também o convidou a doar. Arão disse, tá bom, traga aí seus penduricalhos de ouro. Vou fazer um Deus para vocês. O povo voluntariamente deu o ouro, os seus deuses. São esses os seus deuses que tiraram você da terra do Egito, disse Arão, com o boizinho que tinha feito. Isso foi algo pecaminoso, perverso e cego. Os hebreus tinham acabado de fabricar aquele ídolo e então declararam que ele os havia libertado. Não é incrível como desejos pecaminosos podem distorcer nossos pensamentos e ações? As pessoas celebram suas próprias criações, enquanto sua humanidade e moralidade se degradam nesse processo. Uma ocasião tão crítica como essa exigiu um homem de firmeza, decisão e coragem flexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Contudo, o então líder de Israel não tinha esse caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua hesitação e timidez no momento crítico apenas o tornou mais decidido. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e irracional pareceu se apoderar da multidão. Houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Arão temia pela sua própria segurança e, em vez de se manifestar firme defendendo com nobreza a honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Quem disse isso foi Ellen White, em Patriarcas e Profetas, Casa Publicadora Brasileira, 2022, página 267.
Como Arão, o líder de Israel, pôde ter sido tão fraco? De que maneiras ele deve ter buscado justificar em seu próprio coração as ações terríveis que estavam cometendo? Hoje é 7 de setembro. Está havendo grandes manifestações em todo o país. Pessoas de todas as idades, pessoas de todas as religiões, pessoas de todas as nuances políticas estão tomando as ruas do país em nome da liberdade. Nós estamos precisando de líderes que sejam admiráveis. As pessoas muitas vezes falam assim para a gente: olha, não sei quem está certo ou quem está errado. E aí eu gosto de falar para elas: é complicado, a gente não sabe mesmo, nós estamos aqui longe dos fatos. Mas uma coisa importante é: observe os acontecimentos e veja quem está apanhando, veja quem está preso, veja quem está sofrendo, veja quem está sendo perseguido. Veja quem está proibido de falar e veja quem o está proibindo e por que o está fazendo. Saudações, cavalheiro. Graças a Deus, os Estados Unidos da América do Norte se voltaram para lutar a favor da liberdade do Brasil. Claro, a gente não pode se iludir, porque a América é dos americanos. O Brasil é dos brasileiros. Aliás, aquele chapéu que o presidente mandou confeccionar, já fazendo campanha política para 2026, é bem verdadeiro. Aliás, eu vou usar um daqueles bonés. O Brasil é dos brasileiros. Eu concordo plenamente com isso. O Brasil é dos brasileiros. Entende? O que o governo americano está fazendo é o quê? Apoiando, porque aqui nós não temos forças para lutar contra a tirania do STF, TSE e do seu tirano principal, Alexandre de Moraes, que já está sancionado, graças a Deus. Então, amanhã é dia de liberdade. Que apareçam pessoas que tenham coragem de erguer a bandeira da verdade, da liberdade, que nesse dia de independência possamos tomar nossas decisões independentes, que não tenhamos medo do poder que pode nos assolar. Então, para que haja mais líderes como esses bravos homens e heróis. Então aqui vamos citar alguns aqui, ó. Daniel Silveira, na minha opinião, o primeiro dos mártires. Aquele Clezão, que eu não sei quem é, mas morreu na cadeia, acusado de crime nenhum. Tem mais aqui? Pessoas perseguidas: Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, agora esse Tagliaferro vai ser perseguido, não é? Mas, graças a Deus, ele optou pelo lado da verdade. Saiu do Brasil e fez uma denúncia grave contra o TSE, não é? E contra o STF. Então, oremos a Deus para que Ele coloque na liderança de nosso grande povo brasileiro pessoas capazes de ser fiel a Deus, como a bússola ou é ao polo. Isso é uma frase de Donna White. Ela fala que nós precisamos, nossas nações precisam de homens fiéis a Deus, assim como a bússola
ou é ao polo. Então, que nesse dia da independência, você seja livre, você viva de maneira plena, de modo a estabelecer a verdade ao redor de onde você vive. Tá bom? Independência já. O Brasil precisa ser livre e independente. Eu até perdi a linha de raciocínio, mas voltando aqui. Nós não temos autonomia, porque os bancos brasileiros vão ser sancionados. Um juiz brasileiro, a gente sabe que ele não vale nada, tudo bem, mas está sendo sancionado por governos estrangeiros. Ou seja, isso reforça o fato de que não há independência no mundo. O mundo está cada vez mais globalizado. E, sem dúvida nenhuma, a nação americana hoje é a nação mais poderosa do mundo. Graças a Deus que o presidente Donald Trump se voltou os olhos para o Brasil em apoio à luta pela liberdade. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.